Jaborá, município catarinense localizado na região meio-oeste do estado. Atualmente conta com uma população de 4.310 habitantes. Sua origem remonta aos anos 1920, quando descendentes de imigrantes italianos que moravam na Serra Gaúcha vieram para Santa Catarina, motivados pela fertilidade das terras e dos imensos pinheirais de araucária que cobriam a região. Com bravura, trabalharam arduamente para abrir estradas onde havia apenas picadas e na labuta de sol a sol derrubaram o mato para fazer roças de milho, feijão e trigo. Na bagagem, trouxeram junto a música, a alegria, a farta gastronomia, os costumes, a religiosidade e o jeito especial de bem receber e sempre ajudar uns aos outros. Os vizinhos que haviam chegado antes ajudavam os recém-chegados e mantinham grande amizade. Assim, construíram a primeira vila, onde hoje é a sede do município. A localidade teve várias denominações, como Rio Bonito ou Lajeado Bonito, sede dos Poier, São Roque, e a partir de 1943, definitivamente, passou a se chamar Jaborá, que na língua tupi-guarani significa Lajeado Bonito ou Águas Bonitas, referência ao rio que atravessa a cidade. Nós íamos de a cavalo, de Capinzal para cá de a cavalo. Só eu me lembro na estrada que eu tinha sede. Daí o meu falecido pai, paremos numa casa, daí um homem veio me dar água. Daí chegamos na nossa propriedade, que era ali de Boa Vista. Daí quando que chegamos lá, quando me tirou do cavalo, eu caí de cansada que eu estava. Daí nós chegamos lá, tinha uma casinha, um ranchinho para nós morar. As frestas eram largas desse tamanho, do soalho. E a coberta de tabuinha, uma casa antiga, mesmo de verdade. Viemos de Flores da Cunha, do Rio Grande, veio de trem até Capinzal, depois vieram de carroça, o pai. Eu nasci aqui no Jaborá mesmo, né? Ele veio de lá com 3 filhos. Um irmão meu, que o pai mesmo fez o parto debaixo de uma barraca, né? Parecia onça de noite, daí eles acendiam um fogo, que daí a onça tem medo do fogo, né? E lá no meio do mato. E nós entramos dentro de casa e eu ia para casa e disse, mamma mia, onde é que viemos parar? Daí não tinha fogão, não tinha nada. Só tinha uma cama, umas roupas de cama, mas pouca coisa, quase nada. Para ir na aula abençoada de Deus, geada branca, que rachava de pé no chão. Não tinha calçado, não. Se eu dissesse que tinha um chinelo, eu estou mentindo, não tinha nada. Daí quando eu tinha uma roça em cima do chato lá, sabe, de milho, daí nós quando chegava lá, tirávamos uma espiga, 2 de milho, abria, fazia um sapatão, punhava nos pés, amarrava e até na escola, perto da escola ali, lá onde tem o Bom Giovanni, jogava fora, ia de pé no chão na escola. Nós chegava lá com os treinos abertos, de frio, calcule só, de vestidinho. Não é que nem agora que a gente tem slack, não tinha nada. A gente sofreu. Por isso que hoje eu acho que está tudo meio esculhambado, né? Pensa só, né? Triste e alegria também, porque tinha divertimento, né? Mas a gente vivia lá sem conforto, né? Que hoje temos um conforto demais, né? E aí o pai foi trabalhando, né? E comprou uma colônia de terra para cada um dos filhos. E deu, quando casava, o filho dava a colônia de terra e saía, né? E eu saí de lá com 21 anos. Não sei o que deu lá no meio, que eu sei que meu pai ficou ruim, deu paralisia. Ele veio numa festa aqui em Vista Alegre, aqui de Nossa Aparecida aqui, e não ia para casa, ele ia de cavalo. Era ele e a minha mãe. E daí lá no Parisotto, lá no falecido Joanim Parisotto, ele começou a ficar ruim, caiu o chicote que ele tinha na mão. E daí a minha mãe perguntou para ele, Giovanni, guarda que tem perto o escolheto. Mas daí ele não deu mais resposta, sabe? E daí ela viu que ele ficava ruim, chamou o falecido Joanim Parisotto. Daí eles foram lá ajudar, tiraram do cavalo. E de lá até lá em casa, que daí eles moravam meio longinho, estavam 2 quilômetros mais, levaram ele de carreta.
E daí, como não tinha ninguém para trabalhar na roça, eu não deixei de ir na aula, de cuidar do meu pai. E daí os outros iam na roça com a mãe. E daí eu me virava, fazia o chimarrão, dava o cigarro, quando ele queria fumar. Daí aqui botei uma fábrica de cadeira e cama, né? Que era aqui onde tem a casa atrás, aqui, né? E fazendo cadeira e tudo. Trabalhando aquela cadeira de palha, né? Que hoje acho que nem existe mais. Eles tinham as mulheres que empalhavam, né? Eu tinha umas 30 mulheres que empalhavam, trabalhavam pra gente. E mais 8 ou 10 rapazes que trabalhavam na fábrica, né? Com a madeira fazendo, né? E fomos indo naquela base. Troquei tantas coisas, botei açougue, depois paramos, daí comprei um sítio aí fora, coloquei um aviário no sítio, fomos indo. Até que depois, hoje eu vendi o sítio e me aposentei. Loja não tinha, farmácia não tinha. Depois punharam uma loja, não me lembro, Bonissoni, eu acho que era o sobrenome dele. Ali onde que é o Mascarello. Mas muito pouca coisa. Daí não tinha farinha, nós tinha que se plantar o trigo para ir no moinho, a cavalo, tinha que se plantar o arroz, tinha que se plantar os feijão, tudo a enxada, porque não tinha uma máquina que nem tem hoje, né? E talvez com os boi, agarrado, boi, mas daí vai dizendo, sempre que a gente tinha, né? E quando tinha, daí ia com os boi. Mas depois, quando tinha lugar que não ia nem os boi, porque era muito muro, né? Era bem ruim as nossas terras lá. Um pedaço que era bom de trabalhar, mas daí era muito magro, não dava nada, não tinha adubo, não. Não é que nem agora, que tem adubo, tem tudo. Que tem lá não existia nada. Nós sofremos. Meu Deus do céu, se fosse a dizer, volta para trás, pensar o que tu passou, agradeço. E na época não se tinha incentivo que tem hoje, fazer um empréstimo e tal. Muito difícil, né? Sim, não era que nem hoje. Hoje eu acho que é mais fácil. E daí ainda, por um azar, o meu irmão mais velho tinha 16 anos, por causa do certidão ser errado, foi servir o exército, lá no Rio, em Rio de Janeiro. E nós em casa com o pai, né, de cama, e o irmão mais novo daí ficou com 14 anos, aquele que ficou para ajudar a mãe, e para trabalhar na roça. Pensa, ainda aquele tempo lá, não é que nem agora quase os vizinhos não ajudam, né? Aquele tempo lá, se tu terminava o teu serviço, tu ia ajudar os outros, né? E não cobrava nada, a sorte era aquela que a gente sempre tivemos ajuda. Boa Vista não tinha igreja, não tinha escola, não tinha nada. A madeira da igreja foi meu falecido pai que deu o pinheiro, porque nós tinha a capelinha, começou a vir a capelinha por causa do meu falecido pai que estava doente. Ela foi ela estava em Santa Lúcia, a capelinha. E daí foi o Teles que trouxe a capelinha primeiro, veio lá em casa. E daí elas vieram rezando a estrada inteira, vieram uma procissão, que nem quando a gente agora faz uma procissão dia de festa, sabe? Vieram uma procissão, acho que não sei, 50 pessoas. Daí acompanhando a santa, rezando a estrada inteira, chegou na casa, leu a chegada da santa, e daí os vizinhos vinham tudo lá. Até que tinha meu pai vivo, nós fizemos uma novena daí com o pai. Depois então o padre disse assim, e o padre, eu não me lembro que padre que era aquele tempo lá, mas sim, ele vinha uma vez por mês, acho que ia morar. Então ele disse assim que era para a gente segurar, fazer a novena só se tinha um enfermo na cama. Os vizinhos iam na casa. E se não era para segurar uma noite, cada família. Mas nós não tínhamos preguiça de rezar de noite. E era bem mais gente que rezava do que agora. E, meu Deus do céu, tu não via um virar um porco, tu não via um dizer feio para o outro. Eu não, que me lembro, eu vi uma discussão uma vez na bodega, assim, não. E a bodega daí ficou ali onde que estava o Giovanni. Agora tinha uma bodega, só abria no sábado e no domingo só. Senão não abria, né? O que estou esperando é a juventude daqui se entrosar um pouco na política, gente boa, né? Então esse jovem hoje está neutro de política, não querem mais nada. Sei, na minha época, eu fundei aqui, fundamos um município, e corria candidato aqui, a prefeito, e fizemos tantas histórias que
Que a política sempre foi agitada em Jaborá, né? Foi. Olha, eu peço para essa juventude que faça o que nem nós fazia. Nós se unia todos, não era que nem hoje. Nós ia na igreja, nós rezava, nós fazíamos nossas brincadeiras, mas era tudo irmão. Ninguém era mais de ninguém. Quem quiser ouvir meu conselho, não deixe de ir na igreja, não deixe de rezar, porque se nós não temos Deus, não temos ninguém. Deus é o nosso Pai, Ele que nos criou, Ele que nos vai nos sustentar. Fiquem com Deus e Deus abençoe todos essa juventude de hoje, que são tudo esparamados, não tem união. Eu peço que tudo eles se unem e se derem uma mão. Tenha fé em Deus, que Deus é tudo para nós. Peço que ouça o meu conselho e que se lembre cada passo que vocês dão da vida. Desolinda Alvarello. Eu vou completar 92 anos. Eu nasci aqui em Jaborá. Porque vinha de fora morar em Jaborá, né? Vinha do Rio Grande do Sul, do Paraná. Vinham morar aqui, porque parecia que aqui era melhor, né? Esse nome de Jaborá, eles puseram quando formou o município. Quando eu era nova, era Lajeado Bonito, Sede dos Poias, não tinha nome. Meu pai, ele veio morar em Jaborá sozinho. E daí ele não conseguiu se acostumar a fazer almoço, comida, né? Daí ele foi morar com o Germano Poia. E lá ele trabalhou até que ele casou. Minha mãe ela era dos Pintros, morava ali em São Miguel. Aqui não tinha muitas casas, era pouca casa. E nós morávamos na colônia. Foi passando o tempo, daí viemos morar mais perto de Jaborá, mais perto da cidade, né? Daí meu pai e minha mãe construíram uma casa, nós ficamos morando até que eu casei naquela casa. Eu tinha uma irmã mais velha do que eu, e nós vinhamos as duas juntos na aula. Depois daí cresceram meus irmãos, daí até quando eles começaram a ir na aula, depois daí eu me formei no 3º ano, não vim mais na aula. Daí eles que vinham, né? Mas tudo a pé, não tinha condução para vir. Eu estudava e trabalhava na lavoura também. Ali onde tem um pequeno caminho, tinha uma casa velha e o professor dava aula para nós ali nessa casa velha. Reza a lenda que quem toma as águas do Rio Bonito sempre volta. Quem por aqui passa, guarda sempre as melhores lembranças. O prédio histórico do antigo Juvenato São Pascoal e a Igreja Matriz de São Roque, ambos foram construídos pela própria população. Jaborá foi distrito de Joaçaba no período de 1943 a 1963. O processo de emancipação iniciou com a realização do plebiscito em maio de 1963, cujo resultado somou 448 assinaturas a favor, e em 11 de setembro do mesmo ano foi criado o município de Jaborá. Logo após a criação do município, que em novembro de 1965 deu posse ao primeiro prefeito eleito de Jaborá, o senhor Salmo Doneda. Eu sou Terezinha Ferrari. Nasci em São Marcos, Rio Grande do Sul, vim para Jaborá com 10 anos e estou aqui até agora. Casei bem novinha, teve 2 filhos, o Wander e a Marlova, e meu marido era muito político. Foi vereador na primeira gestão do município de Jaborá. Meu nome é Adelina, moro em Jaborá, nasci aqui. Trabalhei até me aposentar na prefeitura e o meu primeiro emprego na prefeitura foi bibliotecária. Depois eu passei no setor de tributação,
eu fazia todos os lançamentos, impostos, tributos, né? Já disse tudo, né? Eu entrei na prefeitura em 1970 e trabalhei 27 anos, depois contou as licenças prêmio, né? E daí com isso eu consegui a aposentadoria. Depois ele ficou um tempo presidente do partido, depois ele foi candidato a vice-prefeito, que ficou 6 anos como vice-prefeito. Depois ele se elegeu como prefeito. Olha, foi assim, não tinha muita tecnologia, não tinha assim. Depois foi implantado o computador, mas daí até que o Seco introduziu tudo, aquelas coisas, a gente tinha que fazer e refazer, né? Porque uma vez não dava certo, outra também não. Mas foi assim, não foi, para mim era gratificante, porque era o único emprego e eu precisava, né? Para mim não tinha outra opção para escolher, né? Foi muito bom, assim, eu gostei, até hoje sou grata, assim, por ser funcionária, né, da prefeitura. Eu trabalhei muito, inclusive eu tenho que agradecer muito o Clube de Mães, que colaborou muito comigo, o pessoal da prefeitura. Nós fechava a rua no Dia das Crianças com pipoca, que suco, porque não tinha refrigerante, e fazia um bolo bem grande e servia. E sem contar que na época traziam todas as crianças do interior para uma festa no dia 11 de setembro, que inclusive nós largava tudo eles no campo e servia um galeto, uma linguicinha e um pão, e um caminhão de refrigerante e brinquedos. Daí passavam o dia. Eu, Altaíra, o Mário Santos, secretário, o Irineu, contador, e o Wilson Moraes, da Junta Militar, os empregados que tinha. E daí, quando a gente tinha uma folga, eu e Altaíra, a gente fazia os lançamentos do IPTU. Aí pegava o mapa, ficava vendo onde é que houve construção, tudo manual, tudo manual. Porque como não tinha secretarias, o povo vinha aqui. Eu tinha sempre a casa cheia de vereadores, de deputados, do pessoal do interior, dos mais ricos até os mais pobres. Eu dei muito café, muita comida. Eu ajudei muito, da maneira que eu conseguia, porque também a gente não tinha o salário de prefeito, era muito pouco na época também. O pessoal do interior vinha bastante na prefeitura, porque lá tinha os dias de estrada, naquele tempo era cobrado, sabe, o ITR, as coisas assim. Que foi ali que foi fundado o grupo de idosos e passou tudo por mim, lanche, o convite, tudo, mas o Clube de Mães, a Caresc, prefeitura, me ajudou muito. Daí o Clube de Mães ficou embaixo e os idosos na parte de cima. E o Clube de Mães daí acabou ganhando esse clube que eles têm hoje. Isso. É que daí a gente servia um lanche e à tarde tinha um matinê. Daí os idosos dançavam, daí tinha o lanche da tarde, passavam o dia, que nem agora, por exemplo, mas era assim, tudo através da prefeitura. Inclusive, esse dinheiro saía do gabinete do prefeito, porque tu sabe que é difícil pegar um dinheiro lá, né? Mas do gabinete do prefeito, ele tinha o direito de gastar onde ele quisesse, né? Então era assim. Nessa época também, aqui a gente não recebia muita coisa, mas eu tinha a LBA que ajudava. Daí vinha cobertor, vinha lã, vinha fraldas em metro, assim, outros panos também que eu distribuía para as mulheres grávidas. E esses cobertores, o Belaver me levava para os interior para distribuir. Então foi assim uma época difícil, porque hoje para tudo tem a secretaria que se vira, que faz, né? E na minha época não. Nós fazíamos um encontro com palestras. Eu tinha que ir para os interior convidar que participassem e daí via um carro buscar esse povo. Hoje é tudo tão mais simples, mas tenho a impressão que é, né? Mas eu trabalhei muito, porque tinha costureira no interior, tinha as pinturas, tinha as amostras, você tinha que estar lá para apresentar os trabalhos. O Natal da criança era sagrado, né? Porque
o pessoal tinha muito carente, né? Então eles se contentavam com um brinquedo simples, uma bonequinha, uma bola, mas sempre teve o Natal da criança, sempre. As primeiras atividades econômicas estiveram relacionadas à agricultura e extrativismo. Plantavam milho, feijão e trigo. Também havia serrarias com a extração e industrialização da madeira. O comércio nos primeiros anos era pouco desenvolvido. Os primeiros moradores, com muita dificuldade, conseguiam vender o pouco que produziam. A primeira serraria de propriedade do senhor Germano Poyer estava localizada às margens do Rio Bonito e recebeu energia de máquina a vapor. Na década de 40 foi fundada a primeira fábrica de pasta mecânica, a Irmãos Branquer, movimentada pela energia produzida por uma turbina por meio de uma barragem construída no Rio Jacutinga. No comércio, inicialmente, existiram as casas comerciais, nas quais encontravam-se mantimentos, ferragens e tecidos, tudo em um só lugar, e o primeiro poço de combustível. Bem, eu nasci na comunidade de São Miguel em 1950. Meu pai era agricultor. Começamos a vida lá, eu vim para Jaborá, eu tinha 4 anos, em 1954. Eu vim para Jaborá porque ele foi cortar trigo e entrou uma ferpa no olho dele e ele ficou cego de uma vista. Daí o médico aconselharam ele a vir sair da colônia. Aí, como ele morava perto da cidade de Jaborá, que naquela época era apenas uma vila, ele veio para cá e colocou um comérciozinho, uma lojinha, um mercadinho. E começou aí em 1956, montou esse mercadinho, onde ele vendia a tripa, pimenta, soda, produtos assim que sal, açúcar, farinha. Daí tinha, na loja tinha tecidos, roupa feita, armarinhos, louças, de tudo um pouco, era tipo um armazém. Aí mais tarde a gente comprou um depósito de bebida, um tal de Sartori, que tinha um depósito de bebida, ele tinha uma fábrica de Guaraná aqui em Jaborá e fabricava muitas coisas aí. E daí nós compramos aquele depósito de bebida deles e eu comecei a trabalhar com bebidas também. Fazia o interior, cobria as festas, ia atender as festas. Aí não tinha gelo, comprei uma fábrica de gelo. Daí nós levávamos o gelo nas festas e foi indo. Aí a gente tinha, a casa era de madeira. E a gente tinha as mercadorias, eram assim, tinha um moinho, nós pegava o arroz do moinho, pegava a farinha e a gente empacotava esses produtos para depois vender. Não era que vinha empacotado que nem agora, a gente empacotava e ia vendendo depois. Tinha uma ferraria que era dos Mascarello. Na frente dessa ferraria, quem conhece Jaborá, tinha uma cooperativa que era Vale do Rio do Peixe, que era associado do Jaborá, tinha muitos sócios. Depois tinha o posto Mascarello, onde tem a ferragem Mascarello, tinha um posto. Ali tinha mais um comérciozinho, um mercado do Mascarello também. Tinha um moinho, SA, que chamava Comércio Anônimo, que era a sociedade. Na minha avenida, aqui na minha rua, tinha mais uma loja do Mascarello, na esquina, tinha uma loja. Na frente da loja do Mascarello, tinha um boteco que chamavam o Boteco do Prudente. Lá o que você precisava, lá tinha. Coisa que não tinha nas lojas, ele tinha. A coletoria, onde o coletor fazia os pagamentos para as professoras de Jaborá. Tinha uma açougue do Zagonel. Para baixo da açougue do Zagonel tem o Clube Brasil, agora era o Clube do Zeferino Moraes, que ele tinha cancha de bocha e bolão. Depois vinha um hotel, mais um hotel. Jaborá tinha 2 hotéis. Hotel da Dona Olga. Depois no meu lado de cá, onde tinha a minha loja, tinha mais um hotel, Hotel do Simeone. Veja bem, Jaborá tinha 2 hotéis, hoje não tem nenhum. E assim foi, crescendo. Jaborá era isso aí. Aí nós não pertencia mais a Joaçaba, as verbas vinham para Jaborá. Então o prefeito fazia as obras. O seu Anselmo Doneda comprou a primeira patrola
Daí, para vocês saberem, o povo saber, aí essa piazada jovem que vem vindo, a caçamba, eles carregavam o macadame com as pá em cima do caminhão. Como é que ia fazer? Ia tampar os buracos com o caminhão, porque não tinha escavadeira para carregar os caminhões. Era tudo no braço, a manual. E ainda a gente conservava as estradas. Daí tinha o moinho, tinha um motor que gerava energia. Mas só que um dia tinha luz, outro dia não tinha, era aquela confusão e tal. Daí até que a Celesc entrou em Jaboraí, inclusive eu não sei quantos aí, o meu pai foi um, que pagaram a rede para vir a luz em Jaborá. Depois veio a Casanda, aí, o senhor Ivo Poyer, graças a ele, o governo do estado, Esperidião a mim, era muito ligado a Jaborá. Daí conseguiram trazer a Casam para Jaborá. Senão não tinha água, não tinha luz. Era poço mesmo? Era poço. Não tinha água tratada, a piazada era sempre doente, agora tem água tratada, não tem muita doença. Nós tínhamos um hospital grande aqui em Jaborá, fazia cirurgia. Olha só, eu fui operado da pênis em Jaborá, no Hospital Beneficente Santo Antônio. O senhor Elívio Poyer, farmacêutico, foi anestesista, ele me fez anestesia e o doutor Nicolau me operou. Pronto, fiquei bom. Tinha um hospital aí que matava, pau. Tinha farmácias, tinha 2, 3 farmácias boas. Não, nós estávamos bem de saúde, né? Antigamente era coberto de banhados e plantação. Ali tinham, aqui na frente, aqui tinha uma serraria, era só banhado e tinha, aqui onde tem o clube agora também era banhado. Ali onde tem o posto de gasolina também, foi alterando tudo. Depois veio o asfalto, passou o asfalto em Jaborá, aí melhorou um pouco. O baile era o seguinte, não tinha essa frescura de hoje aí de dançar separado, era agarradinho aí, pra cá e pra lá e tal, não tinha nada de separar aí os caras. E era xote, valsa, paneirão. Era bem divertido, dava uns bailão aí grandes. Faz tempo que eu não vejo mais baile bom aí. Só quando dá os É que estão indo também, né? Isso que é o negócio, né? Mas era bem diferente de hoje. Hoje, a maioria das propriedades rurais possuem chiqueirões ou aviários integrados a empresas do ramo alimentício. Também há no município cabanhas de gado leiteiro e a extração da erva mate continua sendo um ponto forte da economia. Com o passar dos anos, algumas empresas foram extintas, outras permaneceram e novas surgiram. Empresas de pequeno e médio porte, cujas marcas estão a nível nacional. Os jaboraenses têm orgulho de sua produção e do valor que agregam aos seus produtos. Qualidade em primeiro lugar. A tecnologia é uma forte aliada da produção e os princípios de boa convivência na comunidade também imperam nos ambientes das empresas, prezando sempre pela harmonia e qualidade de vida. Eu sou Euclides Gavazzoni, eu nasci aqui no município de Jaborá, 77 anos atrás, estou com 77 anos agora, né? E eu me criei no interior, na colônia, eu trabalhava como colono. E depois, dali eu saí, eu fui para a cidade, fui para Joaçaba, na cidade, comecei a trabalhar de costureiro lá, trabalhei costurando lá uns par de anos, depois voltei para cá, montei uma alfaiataria, aquela época era alfaiataria que diziam, né? Trabalhei 30 anos e depois me aposentei, daí ficava fazendo bico para cá e para lá para passar o tempo. Daí trabalhava junto com a profissão de alfaiate e trabalhava como fotógrafo também junto. Naquela época lá a gente costurava muito, que não tinha fábrica de confecção geralmente, né? Era tudo manual. Então eu fazia o terno para casa for no noivo, o blazer que fizesse assim, ou alguém fazia o bombacho quando era para... A base da costura era só costura masculina, né? Não era feminina, né? Só fazia isso todo. Então, como que eu incluí a fotografia junto com a alfaiataria, eu fazia a roupa e fazia a reportagem de casamento. Depois foi feita a filmagem, daí a gente entrou com filmagem, todas essas coisas todas, né? Sim, aqui muita gente, prefeito daqui fez muita roupa. Porque todo mundo fazia roupa, naquela época não tinha outra saída, ela tinha que mandar fazer no costureiro. E eu era o quebra-galho deles, eu fazia roupa para todo mundo. Meu nome é Paulo Argenton, eu sou o diretor da GEPAS, diretor
administrador da Gebase, sou fundador dela, junto com outros. Nós tínhamos lá em 2002 um projeto empresarial para a produção de rações para animais. Era um setor que crescia bastante, que tinha um bom desenvolvimento, e eu fiz esse projeto, trabalhava lá em São Paulo nessa época, fiz esse projeto, arrumei um parceiro para ajudar no projeto, que era aqui de Concórdia, meu primo Edson Argenton, e posteriormente a gente achou investidores para poder tirar o projeto do papel. Procuramos alguns municípios da região e por questões nós tínhamos poucos recursos, enfim, os municípios ofereciam alguma ajuda, algum suporte, terreno ou construção, alguns ofereceram, mas a escolha por Jaborá se deu, além do que Jaborá ofereceu, se deu por conta de que logisticamente Jaborá ficava próximo para escoar os produtos. E além disso tem uma ligação pessoal minha, dos outros sócios também, com Jaborá. A família da minha mãe é de Jaborá, sempre desde criança ia para Jaborá, conheço boa parte da população mais antiga de Jaborá, porque eu passava as minhas férias na casa dos meus avós lá. Jaborá foi interessante porque o prefeito que nos apoiou, o Nora, que na época nos levou para lá, ele tinha sido adversário do meu tio, irmão da minha mãe, na eleição anterior, e ele tinha vencido a eleição pela idade. Eles empataram em número de votos e ele venceu a eleição pela idade. E quando a gente procurou a prefeitura, achei até que talvez houvesse alguma resistência por ser da família do adversário da eleição. Mas isso acabou que não foi muito bem recebido pelo Nora. Eu conhecia ele já de longa data, enfim. Montamos a indústria, foi um desafio muito grande. Era algo que era novo para mim, era um ramo completamente diferente para todos os sócios, mas foi se implantando pouco a pouco, foi se montando a equipe, se contratando os colaboradores, treinando os colaboradores. Essa é uma parte importante, os colaboradores todos de Jaborá, desde o princípio, sempre tivemos todo o suporte de todas as administrações, não dá para citar uma ou outra, todas, umas foram mais necessárias pela nossa necessidade, mas a gente sempre teve suporte de todas elas. Da população, a população de Jaborá é maravilhosa, a gente sempre teve tudo que precisou, porque você precisa de um monte de coisas, são serviços, hoje a gente contrata alimentação, contrata alguns outros serviços internos das pessoas de lá, e as pessoas sempre nos receberam, nos auxiliaram com tudo o que foi possível. Desde que nós nos instalamos lá, tiveram outras indústrias que floresceram e cresceram lá, tem a Ativo, a Artividros, o Zenat também cresceu lá, tem as empresas de erva mate, tem a Tertúlia, tinha a erva mate Jaborá, que já estavam lá, enfim, mas a gente veio com uma indústria de fora. Lá, aquelas indústrias eram meio que locais, meio que já desde o princípio participaram desde o princípio. E hoje Jaborá é uma cidade que dá para se dizer industrial. Ela tem agricultura como principal fonte de trabalho e receita ainda, mas tem várias indústrias instaladas em Jaborá que eu creio que a soma delas seja uma maior empregadora da cidade se somar em todas as indústrias. Quanto à educação, existem no município uma escola estadual de ensino fundamental e médio, uma escola municipal de educação infantil e uma escola municipal de ensino fundamental. As crianças crescem em um ambiente saudável, longe de violência, em contato e harmonia com a natureza. Os idosos têm uma excelente expectativa de vida, desfrutando de sossego e tranquilidade. Eu vim morar para cá, na casa de um irmão, para aprender corte e costura. Daí eu costurava para as madames, depois aqui, mulher de médica, de lojista, tudo. Mas morava no interior, 5 quilômetros daqui. Eu era mãe, cuidava da casa, ajudava, tinha empregada, tinha a vovó. E daí eu cuidava da loja, trabalhava na loja. Eu trabalhei 35 anos na loja. E daí, alguma vez a gente ia nos bailes, comecei a namorar com 16 anos, esse aqui. Alguma vez, meus bailinhos de 16 anos era muito bom. Muito bom mesmo.
Depois, com 22, daí eu casei, só que, por exemplo, a minha juventude geralmente foi no interior. Só escutava galo e galinha cantar, e vaca berrando. Assim, aqui na avenida, era uma casa longe da outra, geralmente de madeira. Mas devagarinho, né, começou a subir e hoje temos uma bela cidade. Acho muito bonita e amo muito ficar aqui, amo Jaborá. Aqui nós estamos no paraíso. Eu andei 30 anos fazendo compra de tecidos em São Paulo. A gente vê aquelas loucuras de lá. Aqui nós temos no céu, aqui nós temos de tudo. Nós temos, vamos dar para dizer assim, temos paz, temos tranquilidade e temos de tudo, né? O que nós precisar, aqui nós conseguimos. É essa aqui, minha companheira, já faz 55 anos de casado, nós estamos juntos. Fora a época de namoro, né? Aí vai bastante. E graças a Deus nós estamos felizes. Aqui nós estamos tranquilos, felizes, bem colocados. Se damos com todo mundo, não temos inimizade com ninguém. Estamos tranquilos. Jaborá é um lugar bonito, bom para se viver e viver com qualidade. Afinal, o que vale mesmo é a vida feliz.